Temos caminhado no livro de Apocalipse há bem mais de um ano. Estamos concluindo o livro. Nesta noite nós vamos considerar 2 versículos apenas. Onde paramos, vamos trabalhar os próximos 2 versículos. Um texto um tanto duro. Com certeza, no livro de Apocalipse é o mais duro deles. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, nós vamos considerar apenas o 7º e o 8º versículo. Quantos tem o texto santo? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Soldado não anda desarmado. Soldado que anda desarmado quer ser morto. É óbvio. O inimigo, soldado não tem como se defender. Apocalipse 21, 7, 8, diz assim a minha tradução: o vencedor herdará estas coisas. Que coisas? E eu lhe serei Deus, porque não era. E ele será meu filho, está no passado. Interessante. Quanto, porém, aí está o contraste: os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Puxa, pastor Raik, que texto terrível. Pai querido, nos ajuda a entender a tua palavra, Pai. Tem misericórdia de nós, abre os nossos corações, para que a tua palavra invada as nossas almas, escancare os nossos entendimentos, nós sejamos iluminados pelo teu Santo Espírito. Nosso desejo de oração em nome de Jesus, e todo o povo de Deus concordando diz: amém. É importante, à luz de um texto como este, esclarecer exatamente quem é e quem não é filho de Deus, porque o texto diz que ele será filho, ele será meu filho, conforme você leu aí. Todas as pessoas, independente de posição social, cor, sexo, raça, cultura, religião, educação, idade, altura, beleza, gordura ou magreza, todos são criaturas de Deus. Todo ser humano é criatura do Criador. Há uma confusão muito grande com relação a isso. A Bíblia apresenta 2 filiações apenas. A Bíblia apresenta 2 filiações. A Bíblia apresenta toda a raça, sem exceção, como criaturas, mas 2 tipos de filho apenas: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não há meio termo. Onde está isso, pastor Raik? O senhor pode provar um negócio desse? Sim. O Evangelho de João apresenta quem são os filhos de Deus. É bom que você acompanhe, porque a pregação é um tanto dura, e o irmão pode pensar que eu que estou dizendo. E é bom que o irmão veja que está na Escritura, que foi fundamentado na Escritura, e não a palavra do pastor, que se não tiver base bíblica não vale nada. Amém? Então, João capítulo 1, versículos 11 a 13, são apresentados quem são os filhos de Deus. Lá diz, eu leio primeiro uma paráfrase, o livro. Lá diz: veio para o seu povo, os judeus, mas eles não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, não tinham, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Basta que confiem nele como Salvador. Estes nasceram de novo, não no corpo nem de geração humana, mas pela vontade de Deus. A NVI, que é mais próxima, não é tão parafraseada, diz assim: veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam, recusaram, crucificaram. Contudo, aos que o receberam, eu e muitos aqui, receberam de fato e de verdade Cristo como Senhor. Aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem, porque não eram, filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus.
Qual é a evidência que eles nasceram de Deus? Mais à frente, já no final do Novo Testamento, 1 João 3,8 diz: quem pratica o pecado mostra que pertence ao diabo. Exatamente. Existe uma outra filiação. 1 João 3,10. 1 João 3,10. Esses aí são os outros. Diz assim: deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. 3,8. Quem pratica o pecado pertence ao diabo. É interessante que a Bíblia não diz que quem pertence a uma igreja é filho de Deus. Quem pertence a uma determinada denominação é filho de Deus. Não, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia mostra que quem tem Jesus como Senhor, como chefe da sua vida, é filho de Deus. Quem vive para agradar a Cristo. E quem vive na prática, não é quem peca, porque todos nós pecamos, mas quem pratica habitualmente o pecado. Quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Só são essas duas categorias. Tá aí, o irmão pode anotar. O primeiro filho de Deus, João 1, de 11 a 13, e os filhos do diabo, 1 João 3,10. Isso é muito importante para ficar claro nas nossas mentes. Muita gente pensa que existe um meio termo, ele vai decidir. Ele vai decidir se ele quer Jesus ou não, mas está tudo bem com ele por enquanto. Ah, meu irmão, em João 1, penso que é, não, João 3,18, o mundo já está condenado. Quem vive na prática do pecado já está condenado. Você só pode passar da condenação para a salvação. Você não passa do estado neutro para a salvação. É importante esta consideração sobre filiação, porque no nosso texto, o texto que nós lemos, Apocalipse 21, diz duas coisas no versículo 7. Olha aí o versículo 7. Apresenta que o vencedor tem uma herança, e em segundo lugar, que ele tem uma filiação divina. Será meu filho, o vencedor herdará isso tudo, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Pergunta que salta aos olhos de cara é: o que é isso tudo? Ele herdará isso tudo. O contexto responde, o contexto imediatamente anterior responde a pergunta. Se você ler de 3 a 5, a gente lê o 7 e o 8. Se você bater os olhos acima, Apocalipse 21, a partir do verso 3, você vai ver o que é isso tudo, o que é essa herança. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, está aí a herança, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, para que não haja dúvida: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, Deus vai enxugar, a herança é essa, Ele estará conosco, não de uma maneira espiritual como Ele está hoje, mas Ele estará de fato presente. Nós estaremos com Ele de uma maneira próxima e real. Talvez você diga: mas pastor Raik, eu não quero Deus, eu quero uma casa nova. Eu não quero lágrima enxugada no futuro, eu quero lágrima enxugada agora. Eu não me preocupo muito com esse negócio de morte, tristeza, choro, nem dor, que o senhor leu isso. Eu me preocupo é com o meu emprego. A minha prioridade são meus filhos. A minha prioridade são minhas férias e meu bem-estar. Essa que é a minha prioridade. Saiba então que o Senhor não pode dizer sobre você: eu serei seu Deus e ele será meu filho. Se a sua preocupação é com estas coisas, então Deus não é o seu Deus e você não vai ser o filho dele. A palavra de Deus ensina claramente que todos que amam o mundo
odeiam a Deus. E tudo que eu falei aqui são coisas boas, são coisas maravilhosas, filho, emprego, carro, mas não é o que interessa, principalmente a Deus. Deus não está focado nessas coisas. Deus quer enxugar a lágrima dos seus filhos, Deus quer estar próximo dos seus filhos. E Deus não convive com pecado. Quem ama o mundo odeia Deus, Tiago 4,4. Vocês sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Muitos de nós têm um entendimento equivocado do Evangelho. Jesus afirmou que quem não morrer para todos os seus interesses neste mundo não pode ser cristão. Muitas das vezes nós temos um problema de equívoco e de engano com o Evangelho, porque a gente pensa que o Evangelho só vem melhorar a nossa vida. Estava perdido, eu vou melhorar. Quando na realidade o Evangelho é um chamado para nós morrermos. Morra! Ame a mim acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. Se alguém, palavras dos lábios do Senhor Jesus, palavra da boca do Senhor Jesus, Lucas 14, 26 e 27. Se alguém deseja me seguir e ama seu pai, ama sua mãe, ama sua esposa, ama seus filhos, ama seus irmãos, ama suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Para pensar numa demanda dessa. Considera uma demanda dessa. É Jesus que está dizendo. Lucas 14, 26 e 27. A primeira pergunta que eu e você precisamos responder é se nós temos ou não temos interesse na herança que está prometida em Apocalipse 21, 7. Se nós temos interesse em ter o Senhor como nosso Deus e sermos de fato seus filhos. Os vencedores são aqueles que combatem e vencem os pecados listados imediatamente abaixo do versículo 7, que são os filhos do diabo. E a lista aí são 8, são apresentadas 8 situações no versículo 8. Versículo 8, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A lista aqui apresentada é daqueles que não venceram, são os perdedores. Os perdedores serão eventualmente separados de Deus e lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás, com o anticristo e o falso profeta, a trindade satânica, conforme lemos em Apocalipse 20, 10. A lista de ofensas, como eu disse para os irmãos, é composta de 8 categorias. Somos surpreendidos, eu pelo menos, me lembro da pessoa que me chamou a atenção para a categoria que encabeça a lista. Muito estranho. O primeiro lugar aí que aparece são os covardes. Eu jamais iniciaria uma lista dessa com covarde. Como que você iniciaria? Num ranking de coisa ruim? Eu imagino, nessa lista aqui, eu ia colocar assassino. O que é que você colocaria aqui desses 8? Mas, muitas das vezes, os valores de Deus não são os nossos. Às vezes, Deus não pesa as coisas como eu e você pesamos. Por vezes, as coisas que têm mais importância para nós, não têm tanta importância para Deus. E as coisas que, por vezes, nós não ligamos muito, são muito importantes para Deus. Tanto é que está encabeçando os covardes. Por que será? Eu fiquei me perguntando, mas por que cargas d'água? Começa com covarde. Aqui você está lendo Apocalipse 21, 8. O covarde vem em primeiro lugar,
por causa da escancarada idolatria que a covardia encerra. Eu vou elaborar melhor. O covarde é um idólatra, porque o covarde é escravo da opinião dos outros. Marque as minhas palavras. O covarde vive sempre preocupado com o que fulano e cicrano pensam a meu respeito. Faz sentido o que eu estou dizendo a vocês? O covarde, ele vive permanentemente preocupado com isso. O que será que vão pensar de mim? Ou seja, ele teme o homem e ele arrisca ofender a Deus por causa do temor do homem. Daí a covardia encabeça essa lista aí. Se eu fizer isso ou aquilo, eu escrevi, o que os meus colegas de trabalho vão pensar de mim? Isso é o típico covarde. Ele é consumido pela opinião dos amigos. Ele é possuído pelo terror da opinião dos homens. Essa é a preocupação. O que Deus pensa é secundário. Se tem que ofender a Deus, não tem nenhuma dificuldade. Eu quero é que o meu amigo pense alto de mim. Eu quero que ele me tenha, minha amiga me tenha em alta conta. Eu quero ser respeitado. Eu quero ser admirado. Eu não quero ser desprezado. Isso é idolatria das maiores. E a consequência disso aí é que Jesus deixa bem claro o que gera a covardia em Mateus 10, 32 a 34. Estamos com a Bíblia em cima? Estamos juntos aí? Mateus 10, 32 a 34. Se alguém me reconhecer diante de todos como seu Senhor, eu o reconhecerei diante de meu Pai que está no céu. Se alguém me negar, eu também negarei publicamente. E aí Jesus tem palavras duríssimas, olha aí. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não, eu vim trazer conflitos. De fato, vim lançar um homem contra seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Algumas semanas atrás, nós tivemos uma peça aqui, uma peça maravilhosa de Páscoa, muito linda a peça, e eu ilustrei o caso de um colega meu, que frequentou esta igreja. Nós éramos amigos em uma cidade do interior, onde a minha mãe foi juíza. Ele frequentou meses essa igreja aqui, ouviu o evangelho N vezes, entendeu o evangelho, mas ele disse assim: eu não posso ser crente porque a minha mãe jamais aceitaria. Palavras dele. Querido, se você ama o seu pai, se você ama a sua esposa, se você ama o seu filho mais do que a mim, você não pode ser meu Deus. É claro isso, meus irmãos. Não pode, é impossível. Você está brincando de ser crente na realidade. O covarde não quer perder a amizade. O covarde teme o homem ao invés de temer a Deus. É interessante, e aqui vai uma das grandes recompensas daquele que teme a Deus, é que o homem e a mulher que verdadeiramente temem a Deus, ele não teme ninguém. Ele não teme patrão, ele não teme chefe, ele não teme ninguém. Eu temo o Senhor. Se eu perder o emprego, eu temo o Senhor, você é meu pai. O direto oposto dos covardes são os vencedores, os nossos irmãos, que no 3º e 4º século perderam as suas vidas nas arenas romanas, perderam seus bens, foram presos simplesmente por serem cristãos. Em Hebreus 10, 32 a 34, nossos irmãos tiveram de suportar o sofrimento de grandes combates. Hebreus 10, 32 e 34. Por vezes, eles foram expostos à zombaria e ao sofrimento. Outras vezes, vocês que apoiaram outros que padeceram
estas coisas vocês padeceram também com eles, foram lançados em prisão, aceitaram com alegria, pasme, que fosse confiscados os bens que possuíam, sabendo que tinham melhores e permanentes riquezas nos céus. Crescentemente, meus irmãos, minhas irmãs, a mudança na cultura, a mudança nas leis, a mudança nas tradições desse país, a mudança nos costumes éticos e morais, trarão perseguição, lutas e aflições aos verdadeiros cristãos. Uma jovem me procurou, uma jovem mãe me procurou aqui 2 domingos atrás, disse: pastor Raik, eu vou perder o meu emprego. Eu objetei para o fato de que eu estou sendo forçada como fonoaudióloga a ensinar a voz para transexual, para que ele possa falar de uma maneira ou de outra. E eu disse que eu não aceitava aquela situação. A minha superiora, mostro aqui, a minha superiora já me suspendeu, eu vou perder meu emprego. Seríssimo. Eu disse: fica firme, minha, fica firme. Perdeu o emprego, perdeu. Os nossos irmãos foram para a arena para ser comido por leão. Isso é picada de carapanã, perdeu o emprego. Isso é mordidinha de mosquito, perdeu o emprego. Eu acho que nós estamos equivocados quanto o que é ser crente. O custo de ser crente. Eu fui equivocado por anos quanto o que custa ser um cristão. Quem não ama pai, mãe, nem a si mesmo, não pode ser cristão. Então, covarde é a primeira categoria da lista que está fora. Você tem que tomar posição. Não precisa você brigar. Você diz: não, eu não concordo com isso. E aí você vai arcar com as consequências. E o Senhor vai tomar conta de você. Amém? Segunda conquista, nessa lista de 8, é a incredulidade. É o segundo ponto. Os covardes, depois os incrédulos. A incredulidade é um pecado sério, pois quando nós não confiamos em Deus, nós chamamos Deus de mentiroso. É isso que a gente faz. Imaginem que diante de uma necessidade tua, pensa comigo aqui, raciocina junto comigo. Imagina que diante de uma necessidade tua, um pai terreno, teu pai, mandasse um e-mail para você, avisando que tinha depositado 10 mil reais na tua conta. Meu filho está passando uma luta, uma necessidade. Eu escrevi: olha, mandei 10 mil reais para te ajudar, para te tirar dessa luta que tu estás passando. Imagine a loucura de um filho que permanecesse naquela necessidade por não ir ao banco conferir se o depósito foi ou não foi feito. Quando o pai ligasse para o filho, estranhando o fato do valor permanecer disponível e não ser usado, ele ouvia alguma coisa desse tipo do filho: bem, pai, eu achei que o senhor estava mentindo. O senhor tem por hábito mentir? Eu pensei que era mais uma. Imagina como se sentiria ofendido um pai que ouvisse isso da boca do seu filho. Imagina comigo uma filha que sofre com seríssimos problemas de insegurança. Uma filha que sofre com necessidade de afirmação. Todavia, diante da palavra do pai, ela simplesmente não confia. O e-mail que o pai manda para a filha é essa aqui: não ande ansiosa por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresenta teu pedido para mim. Esse é o e-mail do pai para a filha. E a paz, a minha paz, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo. Essa é a promessa do pai. Filipenses 4. Imagina a loucura de uma filha que permanece. Isso aqui é epidêmico no nosso meio. Esse caso aqui é epidêmico. Imagina a loucura de uma filha que permanece na mesma insegurança, vive morta de ansiedade por simplesmente não crer no caráter do pai. A vida para ela segue o inferno. E ela se sente atormentada e ainda pergunta: por que razão o meu coração e a minha paz nunca
é alcançada. Diante do insulto, ela vem insultando o pai por não confiar no pai. Está esperando o quê? O que você espera? Que o pai vai te dar paz se você não confia nele? Então, a incredulidade é um pecado seríssimo, meus irmãos. A incredulidade é sério por ser uma afronta ao pai, que promete tantas coisas aos seus filhos, mas os seus filhos não confiam na sua palavra. Isso é uma das razões pelo fato de que a maioria dos cristãos vive uma vida muito abaixo dos padrões que Deus oferece a eles. Deus oferece segurança, paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Uma série de promessas são feitas, promessas superiores, e os cristãos, 90% dos cristãos não vivem isso, porque não creem que é verdade a palavra, não se apossam da palavra do Pai, chamam Deus de mentiroso ao agir dessa forma. A terceira categoria na lista dos 8 é os depravados. Algumas traduções diz os abomináveis. A palavra grega carrega a ideia de pecados grotescos de forma pública. A diferença, eu adianto, a diferença entre a terceira e o quinto ponto é que esse terceiro é público, é um pecado público, e o quinto a gente vai ver que é privado. São os abomináveis, aquele que peca publicamente e se gaba de assim fazer. Atos pecaminosos aqui causam repulsa até em gente que não é crente. Um exemplo seria o crente em Corinto, 1 Coríntios 5:1, vocês lembram do caso? Esse é o exemplo que se enquadra nessa categoria aqui. Diz Paulo a respeito deste camarada: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês se gabam disso? Paulo está dizendo. Essa aqui é a imoralidade necessariamente pública, necessariamente escancarada. Paulo diz aos coríntios que esse homem deve ser entregue a Satanás espiritualmente e deve ser expulso da igreja fisicamente. 1 Coríntios 5, 5 e 13. Um outro exemplo dos abomináveis, para ilustrar o ponto, é o caso dos cananeus. Os cananeus que praticavam aqueles atos públicos e que Deus orienta que se os israelitas fizessem o que eles faziam, da mesma maneira como os cananeus foram expulsos da terra, a terra vomitou, diz Levítico 18, 21 a 30. Da mesma maneira como a terra vomitou os moradores, ela vai vomitar vocês também. Que tipo de atos abomináveis eles praticavam? Não entregue seus filhos, Levítico 18, 21 em diante. Não entreguem seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Pega o neném e coloca no fogo, que era uma das práticas que os cananeus tinham. Mas não é só essa não, está na mesma linha, vem mais aí. Não profanem o nome do Senhor, na mesma linha. Não deite um homem com outro homem, como quem deita com mulher, é repugnante. Homossexualidade, está no mesmo nível. Dar o bebê no fogo e praticar um ato homossexual é a mesma coisa aos olhos de Deus. Não tenham relações sexuais com animal, bestialidade, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Aqui, leia, não confie no que eu digo. Levítico 18, 21 a 30. Então, estes atos aqui abomináveis, muito aceitável na nossa sociedade, algum desses atos aqui, muito, perfeitamente normal dos nossos dias, são abomináveis diante do Senhor. Ele segue falando aí até o versículo 30, é suficiente. Obedeçam os meus preceitos, diz o Senhor, e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês.
nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor. Quarto lugar, finalmente, quem eu achava que ia encabeçar, os assassinos. Quarto da lista. O assassinato é definido como tirar a vida de outrem de forma intencional. Este ato é uma ofensa à imagem de Deus, vez que o homem porta, o homem carrega a imagem do seu Criador. Em Gênesis 9:6, lemos a palavra de Deus dizendo: quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Por que razão? Porque a imagem de Deus foi criado. É interessante que esse conceito é expandido no Novo Testamento. Tanto é que assassinar não é apenas tirar a vida física de alguém, mas também odiar a seu próximo. Tem certeza, pastor Raio? É. 1 João 3,15. Confira. 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão é assassino. Eita. Quem odeia a seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna. Aí o assassinato foi colocado numa outra categoria. Eu não posso odiar meu irmão. Eu tenho que dispensar perdão. É claro, meus irmãos, eu não posso odiar ninguém. As pessoas podem me odiar, mas eu não posso, não pode ter lugar no meu coração para ódio contra meu irmão, senão eu caio na categoria de assassino, segundo as palavras do Senhor Jesus. Manter ódio no coração com relação a alguém é pecado que precisa ser vencido. Nem sempre isso é vencido. Eu tive um caso que eu demorei 7 anos. Eu demorei 7 anos para poder conviver. Então, você pode demorar. Mas a questão não é se você vence o pecado ou não, mas se você quer vencer. Você deseja vencer. Você tem aquele obstáculo e você não se conforma com aquela situação. Eu tenho que vencer isso na minha vida. Eu não posso ser escravo de nada. Eu quero ser um vencedor. É bom que se diga que Jesus diz: se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mateus 6, 14 e 15. Porém, se vocês não perdoarem os outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Considere essas palavras, meu irmão. É teu interesse perdoar. Porque senão, quando tu chegares diante do tribunal de Deus, Deus vai trazer os teus pecados de volta para colocar na tua cabeça. Porque você não perdoou quem te ofendeu. Quinto lugar, aí temos a situação da imoralidade oculta. Em quinto lugar, nós temos a questão da imoralidade sexual. A palavra utilizada aqui, pornoi, de onde vem a palavra pornografia. A diferença entre o terceiro pecado que eu falei, os abomináveis, e o quinto, é que aquele é público, esse aqui é secreto. Essa é a única diferença. O corpo do crente é templo do Espírito Santo. O que acontece quando o templo torna-se impuro com imagens obscenas? A pornografia não é uma coisa nova, claro, ela ganhou uma força tremenda nos últimos 40 anos, mas a pornografia é uma coisa antiga. Vocês sabiam que havia pornografia dentro do templo? Sabiam disso? É muito possível que a maioria de nós aqui desconhecia. Ezequiel 8, 10 a 12, mostra que essas práticas de imagens obscenas são antiguíssimas. Ezequiel 8, 10 a 12. O Senhor fala a respeito dos exilados que ficaram em Jerusalém. Ficou um grupo ali, muitos morreram na invasão babilônica, foram levados para Babilônia, nata, fina flor, mas ficou um grupo ainda de pobre, de arrasado, velho, criança, ficou atrás. E aí aqueles mendigando por ali tiveram algum tipo de adoração ainda no templo, aos trancos e barrancos. E aí o Senhor fala para Ezequiel: entrei e olhei,
E eis que toda forma de réptil e de animal abominável, todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jananias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas. E cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos na casa de Israel fazem nas trevas, no escuro, cada um na sua câmara pintada com a imagem? Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ezequiel 8:10. Essa imagem aqui é mostrada em Romanos 1:23, no qual Paulo diz: mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. E mais embaixo ele fala sobre imoralidade sexual. Então, se você linkar as duas coisas, o que estava rolando nessas trevas, nessa adoração de imagens dentro do templo, era pornografia e outro tipo de idolatria. Então, não há nada de novo sob o sol. Jesus nos ensina que nós devemos ser drásticos com vícios que nos afastam de Deus. Ouça, meu irmão, minha irmã, isso é a palavra do Senhor para o seu coração. Jesus nos ensina que nós devemos ser drásticos com vícios que nos afastam de Deus. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca, joga fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que com 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. É nesse, pastor Raik, mas eu estou escravizado. Eu estou com cadeia. Você tem que lutar, meu irmão. Peça a força do Espírito Santo. Não se renda, é o vencedor. É o vencedor que será filho de Deus. Escravo de Satanás não vai ser filho de Deus. 6º lugar, os que praticam a feitiçaria. De novo, os valores de Deus frequentemente são diferentes do nosso. Daí a grande vantagem de nós estudarmos a Bíblia, nos dedicarmos, porque quando a gente mergulha na Bíblia, a gente entende a mente de Deus, a gente compreende os valores de Deus. Todos nós, sem exceção, para usar um exemplo que eu acabei de dar, achariam uma coisa absurda pegar o neném, o filho, e colocar no fogo, é ou não é? Todos nós acharíamos isso, nem entre os pagãos se faz uma coisa dessa. Um pai que ama, uma mãe que ama o filhinho, ao contrário, ela quer proteger. Vocês sabiam que a Bíblia coloca no mesmo patamar a entregar o neném no fogo, a ler a mão? Você sabia disso, meu irmão? Que a Bíblia coloca aos olhos de Deus, eu ir numa cartomante, mas pastor Raik, que mal tem nisso? Não sou eu que digo que tem mal, que não tem mal, é a Bíblia que mostra que eu frequentar uma cartomante, a mãe dela Mari, ou raio que o parta, aí a mãe da Bahia, essa que eu consultar, é tão grave, é um pecado tão ofensivo a Deus, como eu entregar o meu filho no fogo. Onde é que está isso? Onde cargas d'água está isso? Deuteronômio 18, 9 a 14. Marca na tua Bíblia, que aí tu sabes quando tu precisares estudar, ou tu vai mostrar para alguém. Deuteronômio 18, 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas pelos povos. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, que oferece a Moloque, que é o Deus, que é um Deus de metal enorme, com uma boca, tipo do demônio, e tinha fogueira dentro, e as mães lançavam a criança, e os tambores batiam bem alto para não ouvir os gritos dos neném pegando fogo. Abominável. Nem queime seu filho, nem faça preságio, e eu vou comentar, nem faça preságio, oráculo, adivinhação, ou qualquer tipo de magia,
ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica estas abominações. E é justamente por causa desses pecados que o Senhor teu Deus vai expulsar aquelas nações. Portanto, permanece tu inculpável perante o Senhor teu Deus. Eis que as nações que tu vais conquistar dão ouvidos a oráculos e videntes, quanto a ti não te é permitido. Note bem, que Deus considera então, aí numa mesma linha, queimar o filho ou fazer preságio, que é limão, oráculo, dizer o futuro com base em horóscopo. Pastor Raik, ler horóscopo é tão grave assim? É. Ler horóscopo é tão grave como queimar filho. Ler dado de fígado é umas práticas que você mata o animal e você tenta entender o futuro. Encantamento, adivinhação, que é evidência, qualquer tipo de magia negra, branca, feitiçaria, levitação. Encantamento é justamente alucinação induzida por álcool, droga ou dança. Você sabia, meu querido, que a palavra encantamento ou feiticeiro vem de uma palavra grega chamada farmakeus, em português seria o farmacêutico, é aquele que manipula a droga. O uso da palavra no contexto pecaminoso se aplica àquelas pessoas que tomam drogas para se alucinar ou aqueles que vendem droga para destruir a vida das pessoas. Mediunidade, consulta de espírito, invocação de morto, qualquer tipo de ocultismo. Deus odeia quem pratica qualquer destas abominações, e foi por causa disso que o Senhor mandou matar aquele povo todo. Limpa a terra tem que vomitar esse povo por causa dessas abominações. Aqui está tudo envolvido, rosa cruzismo, tem um negócio muito comum que os nossos pais, alguns batistas, eram membros, maçonaria. Tem muito líder evangélico que é maçom também. E todo tipo de ocultismo é abominável aos olhos do Senhor. Se limpa, você tem envolvimento com essas coisas, te limpa, meu irmão querido, minha irmã querida. 7º lugar, caminhamos para o final. São os idólatras. Aqui o termo se refere quem dá o primeiro lugar a qualquer coisa em sua vida, ao invés de Deus. Qualquer coisa, dinheiro, prazer, planos, propósitos. Outro dia, uma colega disse, minha irmã não quer ser crente porque esse negócio de que Jesus vai voltar, ela quer ter filho primeiro. Então ela tem medo. Ou seja, ela prefere, olha só, é motivo de graça, mas é preocupante. Ela prefere as coisas desse mundo, ela prefere as coisas do aqui e o agora, embora essas coisas sejam boas, justas e nobres. Não é isso, não é essa a questão. A questão é quem é que está em primeiro lugar. Essa aqui é a questão. Então eu não posso dizer Maranata, porque vai atrapalhar meus planos. Não posso dizer isso, quero dizer isso. Eu quero é prazer, eu quero as alegrias desse mundo. Então você é um idólatra, querido. 8º e último, temos a categoria dos mentirosos. Vale notar que o texto diz, todos os mentirosos. Por que a palavra todos é usada aqui? Já parou para pensar nisso? Todos os mentirosos. Existe uma gama de mentiras, pode se mentir com os lábios, pode se mentir com uma atitude, entrar. Ananias simplesmente entrou na fila que não era para ele entrar. Lembram? Ananias entrou na fila que não era para ele entrar, aquela fila não era. Aquela fila é quem vendeu todos os seus bens e estava depositando aos pés dos apóstolos. Ele entrou lá também na fila. Aí Pedro disse, quem foi que colocou isso no teu coração, para tu enganares? Então a mentira, ela pode ser feita de diversas formas. Quer ver uma mentira muito praticada? A mentira da cola. A mentira da cola. Quando eu colo, eu estou mentindo para o meu professor que eu sei aquela resposta daquele negócio.
É uma mentira. Então todos os mentirosos estão incluídos aqui. Devemos entender que ser cristão envolve uma cruz. Ser cristão demanda uma batalha, tanto é que se chama de vencedor aquele que chega bem no final. Paulo ensina em Romanos 8:17, se somos filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se participamos nos seus sofrimentos, para que também participemos na sua glória. Em conclusão, devemos estar atentos ao aviso dado a todos nós. Qualquer pessoa que se diz filho de Deus, deve lutar com todas as suas forças no poder do Espírito Santo, porque sozinho nós não podemos vencer. Lutar no poder do Espírito Santo para ser um vencedor. O vencedor herdará isso tudo. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Amém? Que o Senhor abençoe, que essa palavra chegue clara na sua mente. Se mudanças são necessárias na sua vida, se você descobriu hoje à noite que existem detalhes que precisam ser corrigidos, não se aflija, isso é bom. Se você hoje teve os seus olhos abertos para alguma situação, algum detalhe, algum inuendo, algum ponto que você precisar ir corrigir, para isso que nós estamos aqui. Ninguém deve se sentir culpado, nunca. Você não se sente culpado quando você toma um banho, você se sente alegre que você limpou. A gente fica feliz quando toma um banho, que fica fresquinho. Lavo, assim que a palavra de Deus lava. E lava as nossas mentes. Pastor Rai, que eu estava errado numa determinada situação, vou me consertar. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu também quero estar me consertando sempre.